Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. TRE distribui mais de 15 mil urnas pelo estado. Pesquisa CEPES aponta aumento na vantagem de Paulo Garcia em Goiânia. Ministério Público aciona CELG por quedas de energia. Candidatos a prefeito correm o risco de ganhar e não levar. Atlético joga a toalha. Confira também uma entrevista ao vivo com o coordenador da UVG. Ele vai falar sobre a Bolsa Universitária. Agora são 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 55% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, segurança nas urnas, tropas federais ocupam 28 favelas para eleições. Folha de São Paulo, facção criminosa atua em 123 cidades paulistas. O estado de São Paulo, Serra critica Dilma na véspera de ato por Haddad. Correio Brasiliense, ciência mais perto da vacina contra a AIDS. Valor econômico, mercado externo de ações atrai gestores brasileiros. Estado de Minas, Sua Majestade, o indeciso, porque milhares de mineiros ainda não escolheram os candidatos a prefeito e o que esperam para ser convencidos. Jornal do Comércio, torcida é só festa com Santa no G4. 0 hora, na semana da eleição, o Supremo julga Dirceu genuíno e delúbio. Brasil econômico, o Brasil está pronto para crescer 4% a 5% ao ano, aponta Manteiga. Diário da Manhã, campanha eleitoral, violência assusta. O popular prefeito terá 379 milhões de reais para cumprir promessas. Agora são 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador em exercício, José Eliton, conheceu de perto a restauração da rodovia que liga Jaraguá a Goianésia. Na visita ao local neste sábado, ele destacou a qualidade do asfalto que liga as duas cidades e a importância do programa Rodovida Reconstrução. O Estado de Goiás vem executando um programa sem precedentes na nossa história de investimentos em infraestrutura no nosso estado. Na área de pavimentação rodoviária, estamos entregando agora 2.000 quilômetros de estradas inteiramente recuperadas no nosso estado, a exemplo dessa, com padrão de qualidade, de excelência de primeiro mundo. O governador fez questão de vir vistoriar as obras do governador Marconi e nós estamos dando sequência a esse trabalho para entregar estradas em prefeito do estado. Até setembro do ano que vem serão 4.000 quilômetros de estradas recuperadas, melhorando as condições de trafegabilidade, preservando a vida das pessoas, diminuindo o custo de frete e, consequentemente, os produtos que chegam às mesas dos goianos e dos brasileiros. José Eliton ressalta ainda outras obras do governo estadual. Além disso, estamos construindo 20 mil casas, de total de 50 mil casas. Estamos construindo e reformando 600 escolas simultaneamente no estado de Goiás. Estamos fazendo investimentos de mais de 1,5 bilhão na área de saneamento na região metropolitana de Goiânia e nos demais municípios do estado de Goiás. Estamos investindo em fortalecimento da infraestrutura de energia elétrica para garantir que empresas possam instalar. Estamos com um programa muito forte de incremento de indústrias no nosso estado, gerando emprego e rendas, e é justamente por isso que o estado de Goiás é o estado que mais cresce no Brasil, é o estado que há 17 meses mais gera empregos no Brasil, que cresce ao dobro do índice do segundo colocado na produção primária e na produção industrial. É um estado que está se transformando na locomotiva do país. Já o prefeito de Jaraguá, Lineu Olímpio,
fala da prosperidade da cidade e região com a obra e elogia o Estado pela iniciativa. Bom, essa obra é uma obra que faz uma interligação muito grande aqui com a região produtora, como Goianésia, Barro Alto, e ligando até o município de Uruaçu, interligando também a BR. É uma rodovia que tem, ao longo dos anos, trazido um desenvolvimento muito grande para a nossa região. Então, restaurar essa GO é para nós um motivo de muita alegria, né? E nós parabenizamos o governo por essa ação. O programa Rodovida Reconstrução recupera 42 trechos de rodovias em todas as regiões de Goiás. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Vereador de Goiânia propõe criação de frente parlamentar do audiovisual. A proposta já obteve apoio de 18 vereadores e visa fomentar principalmente a produção e divulgação dos curtas produzidos em Goiânia. De acordo com Virmondes, entre as propostas da frente está a criação de um fundo municipal de apoio aos cineastas. Nós temos aí debatido a questão da Lei Nacional do Curta, de incentivar que cinemas aí curtas-metragens, sejam locais aqui do estado de Goiás, goianienses também, mas do país inteiro, possam ser apresentados nas salas de cinemas, saindo só da questão dos festivais e garantindo também que maior divulgação possa acontecer. E além disso também buscar despertar essa consciência de um fundo municipal de cultura, levando recursos também para o audiovisual, até porque nós temos aí essa grande alternativa de levar os cinemas para os parques, para as áreas de convivência, e que hoje não tem tanto apoio da prefeitura. Nós sabemos aí que, infelizmente, as notícias da cultura que nós testemunhamos no município são farra do boi com recurso público, a discussão do audiovisual aqui na casa. Nós queremos sim trazer que efetivamente a cultura seja lembrada e principalmente a questão do cinema. A cineasta Cássia Queiroz afirma que a ideia de Virmontes tem o apoio de todas as entidades envolvidas com o audiovisual em Goiânia. Isso vem ao encontro de um desejo, de um anseio da classe do audiovisual em ter mais recursos do audiovisual para o cinema, criando mais um acesso do curta-metragem, que é o nosso formato mais produzido no Brasil. Depois de aprovado o requerimento, serão definidos os nomes que vão compor a Frente Parlamentar do Audiovisual na Câmara Municipal de Goiânia e elaboradas as propostas a serem levadas ao Executivo. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Pesquisa Serpes aponta aumento na vantagem de Paulo Garcia em Goiânia. O atual prefeito, Paulo Garcia, candidato à reeleição, aparece com 46,2% das intenções dos votos válidos na pesquisa do Instituto Serpes, encomendada pelo jornal O Popular. Os dados mostram que o petista cresceu 7,6 pontos em relação à última rodada. O candidato do PTB, Javair Arantes, é o segundo colocado com 11,4% das citações. Na sequência da pesquisa estimulada, aparecem Elias Júnior com 5,5%, Cimeison Silveira com 4% e Isaura Lemos com 2,4% da preferência. O professor Pantaleão foi lembrado por 1,6% dos entrevistados e José Neto por 1,4%. O candidato do PSTU, Rubens Donizete, aparece em último lugar com 0,4% das intenções. Em sua quinta rodada, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 a 28 de setembro e ouviu 801 eleitores. Partidos estão otimistas quanto ao crescimento nas próximas eleições. Começou a semana que antecede as eleições. A campanha entra na reta final. Em alguns municípios há um equilíbrio de forças entre os candidatos. Em outros, alguns candidatos já estão em clima de comemorações, mas muito ainda pode acontecer. Na Assembleia Legislativa, todos os deputados estão engajados na campanha, até porque os prefeitos e vereadores que serão eleitos no próximo dia 7 poderão ser importantes cabos eleitorais dos deputados nas eleições de 2014. Mas o que não falta é otimismo nos partidos. Bruno Peixoto acredita no crescimento do seu partido, PMDB. Mas, sem sombra de dúvidas, há um crescimento muito grande do nosso partido, PMDB. Nós estamos percebendo a presença maciça dos candidatos a prefeito, dos vereadores do PMDB. Quando eu digo candidatura maciça, é candidatura sólida, candidatura forte, com chances reais de ter êxito. Então nós do PMDB teremos um crescimento muito grande, sem sombra de dúvidas nenhuma, em relação ao passado. O PSD vai estrear disputando sua primeira eleição e o líder da bancada na Assembleia Legislativa, deputado Joaquim Castro, também está otimista. Bem, a expectativa do partido é que deve fazer em torno de 40 a 50 prefeitos, né, tendo em vista que vários estão concorrendo à
reeleição e também novos que se filiaram ao PSD, né, no ano passado e que viabilizaram as suas candidaturas. Então o partido vai sair bem fortalecido dessas eleições. O PT, segundo Luiz César Bueno, que é o presidente metropolitano do partido, acredita na eleição de prefeitos nas cidades mais populosas. O nosso partido, com certeza, governará uma parcela significativa da população, na medida em que nós temos condições de vencer as eleições em Goiânia e Anápolis e num quantitativo expressivo de cidades no interior. Somado as prefeituras do PT com o PMDB e os demais partidos que fazem oposição ao governo em Goiás, nós teremos condições de ampliar significativamente o número de prefeituras. Lula Isaac, líder da bancada do PSDB, fala da expectativa de seu partido. A expectativa é que a gente faça o maior número possível de prefeitos, de vereadores, para que se fortaleça o nosso partido, que ganhe mais corpo ainda para as eleições de 2014. Agora, o número exato a gente não tem. E aquele que fala em número exato, ele está mentindo, porque é impossível você conseguir prever o que o eleitor vai fazer. Eu acho que nós vamos ampliar mais ainda as prefeituras, mas número exato a gente não tem. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu o trabalho de instalação do sistema operacional LACRE das 2.598 urnas que serão utilizadas em Goiânia nas eleições do próximo domingo. Ao todo, são 15.581 urnas distribuídas para as 12.701 seções de Goiás, sendo 10.103 urnas para o interior e 2.880 de reserva, para substituição de urnas que apresentarem eventual problema. Segundo o TRE, o transporte será realizado pelos Correios no próximo sábado, mas a cerimônia de carga e lacre será concluída até quinta-feira. De acordo com o presidente do Tribunal, Gilberto Marques Filho, foi realizada uma parceria com a Polícia Militar para a entrega das urnas, por causa da greve dos Correios, que terminou neste final de semana, especialmente na região sudeste, conhecida também como Estrada de Ferro, nas proximidades de Catalão. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Edson Costa Araújo, disse que os 12 mil homens da PM estarão à disposição do pleito e que será necessário um plano de contingência para que a polícia tenha condições de assumir a atividade caso haja falha na distribuição das urnas por parte dos Correios. 7h41. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. Confira agora as agendas dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para esta segunda-feira. Elias Júnior, às 9 horas, faz carreata no Parque Ateneu. Às 2h30 da tarde, tem reunião com coordenação de campanha. Às 5 horas da tarde, grava programa eleitoral e às 11 horas da noite participa de debate em uma emissora de TV. Isaura Lemos faz panfletagem agora numa faculdade de Goiânia. Às 8h30 faz caminhada em Campinas. Às 4 da tarde faz caminhada no Jardim Primavera e às 11 horas participa de debate. Jovaí Arantes, às 8h30 da noite, tem reunião com apoiadores no Parque Amazônia. Às 11 horas da noite participa de debate. Paulo Garcia visita agora uma empresa no setor sul. Às 8h30 visita outra empresa no centro de Goiânia. Às 10 horas também visita uma empresa no Jardim Goiás. E às 5 da tarde faz caminhada no setor Pedro Ludovico. Às 8 horas da noite tem reunião com moradores da Chácara São Joaquim. Às 9 horas, reunião com apoiadores na Vila Concórdia. E às 11 horas da noite participa de debate numa emissora de TV. Cimeison Silveira, agora pela manhã, visita a empresa e tem reunião com apoiadores, além de representantes de escolas particulares. Às 9h30, visita outra empresa e faz caminhada no Solar Ville. Às 4 horas da tarde, caminha na Avenida T7 e às 11 horas da noite participa de debate. Rubens Ottoni faz panfletagem agora pela manhã no Jardim Guanabara e às 11 horas da noite participa de debate. Reinaldo Pantaleão, às 11h50, participa de uma entrevista numa TV de Goiânia e às 11 horas da noite participa de debate. José Neto, pela manhã e à tarde, tem agenda interna e às 11 horas da noite participa de um debate em uma emissora de TV da capital. Agora são 7h44. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas, de um povo curando dentro do tipo, e o sol pega nas outras, Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. O PMDB do Rio de Janeiro teria comprado por R$1 milhão o apoio do nanico PTN, o Partido Trabalhista Nacional, à reeleição do prefeito PMDBista Eduardo Paes. A reeleição do prefeito é o que revela um vídeo publicado pelo site da revista Veja neste fim de semana. Nas imagens, o presidente regional do PTN, Jorge Sanfins, diz a correligionários que impediu uma candidatura própria do PTN à Prefeitura do Rio em troca de R$200 mil do PMDB para custear a campanha de vereadores do partido. Os R$800 mil restantes viriam da quitação de uma suposta dívida que a Prefeitura do Rio teria com o próprio Sanfins e outras 3 pessoas. O suposto débito teria se acumulado durante os 2 últimos mandatos de César Maia, época em que eles trabalharam na Rio Luz, a empresa municipal de iluminação pública. No vídeo, o Sanfins disse que o presidente regional do PMDB, Jorge Pisciani, teria se comprometido a intervir para que a prefeitura quitasse a dívida com ele. A assessoria de Paes informou que contribuiu com R$154 mil em material de campanha, como placas e panfletos para os candidatos a vereador do PTN. O apoio teria sido declarado à Justiça Eleitoral. Segundo a assessoria do prefeito, não houve doação em dinheiro ao PTN. Em relação aos R$800 mil, a assessoria de Paes afirmou que o procedimento administrativo foi indeferido pela atual gestão em 12 de dezembro de 2011. Agora são 7h46. Horário político não influencia a decisão de 60% dos jovens. Uma pesquisa apontou que 60% dos jovens brasileiros disseram não serem influenciados pelo horário eleitoral na hora de escolherem quem votar. A enquete foi realizada pelo CIEE, o Centro Integração Empresa Escola. O levantamento, que ouviu 12.443 jovens em todo o país, mostrou também que 35% consideram o horário eleitoral como uma forma de ajudar a escolher melhor o candidato, e outros 5% afirmaram não ter opinião sobre o assunto. Para o presidente da União Nacional dos Estudantes, Daniel Iliesco, os dados mostram que os jovens buscam outros meios para se informar, além da tradicional televisão e do rádio. Não quer dizer que o jovem não esteja atento ao programa eleitoral. Acho que, pelo contrário, o jovem, em especial, está buscando mais informações por conta própria. E que a internet tem um papel muito grande para relativizar a importância que, de fato, o horário eleitoral tem. Iliesco também acredita que o curto espaço de tempo na TV e rádio dificulta o aprofundamento das propostas. O diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Alexandre Bandeira, defende a ideia e assegura que o jovem não deseja apenas absorver a informação, mas principalmente interagir com ela. O horário eleitoral, ele me apresenta uma informação e não me permite que eu interaja. Então, o que a gente tem hoje é esse jovem que ele tem uma necessidade de comunicação em 2 vias. Não só ouvir, mas também poder opinar. Isto, de acordo com o presidente da UNE, é uma nova forma de política que o jovem busca. O jovem não está negando a política, está buscando outras soluções e outras formas da própria política. E isso eu acho que é uma percepção que os políticos e os marqueteiros também têm, tentam insistir em linguagens novas. Porém, o especialista em gestão e marketing político, Alexandre Bandeira, lembra que a maioria dos jovens ainda decidem em quem votar através da troca de ideias com os grupos que pertencem. Quem tem esse trabalho de, olha, eu preciso do voto do jovem, tem uma campanha muito mais olho no olho. Eu não vi o programa eleitoral, mas eu estive com o candidato falou isso para mim. A troca de informação posterior ao encontro, ela é fundamental, que vai construir o conceito do voto daquele grupo. Em todo o país, cerca de 3 milhões de jovens entre 16 e 17 anos que não são obrigados a votar poderão participar das eleições este ano. Com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h49. Há uma semana do primeiro turno das eleições municipais, 640 candidatos a prefeito em 602 cidades
podem ir para as urnas no próximo domingo, ainda sem saber se poderão tomar posse caso sejam eleitos. Ou seja, podem até ganhar, mas correm o risco de não assumir o cargo. Isso acontece porque esses políticos estão com as candidaturas indeferidas ou cassadas, e o Tribunal Superior Eleitoral ainda não julgou os recursos. Até o momento, a Corte analisou 241 processos referentes a candidaturas ao Executivo, incluindo casos de concorrentes que tiveram o registro aprovado em instâncias anteriores e contestado por partidos adversários ou pelo Ministério Público Eleitoral. Quem imaginava ver o ex-ministro José Dirceu ser julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal antes das eleições do dia 7, na expectativa de interferir ainda mais no desempenho dos candidatos petistas no pleito municipal, pode ficar frustrado. Pelo andar da carruagem, com os longos votos e os bate-bocas dos ministros relator Joaquim Barbosa e revisor Ricardo Lewandowski, dificilmente o plenário do STF apreciará essa semana o papel do ex-ministro da Casa Civil na ação penal 470. Hoje, 4 ministros votam sobre os políticos do núcleo PP, PL, PTB, PMDB, que receberam dinheiro do Valério Oduto. Com isso, apenas na quarta-feira, o relator Joaquim Barbosa vai começar a ler seu voto sobre o chamado núcleo do PT, que inclui Paulo Rocha, professor Luizinho, João Magno, a secretária Anita Leocádio e o ex-ministro Anderson Adalto. E o ministro Gilmar Mendes define condenação de Valdemar e Roberto Jefferson. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi decisivo quando apresentou o 6º voto para condenar por corrupção passiva o ex-presidente do extinto PL e deputado federal Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e o presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do esquema de corrupção. Com o voto de Mendes, já há maioria também para considerar culpados outros 7 réus. Os ex-deputados Pedro Correia, do PP de Pernambuco, Bispo Rodrigues, ex-PL do Rio de Janeiro, Romeu Queiroz, ex-PTB de Minas Gerais, e José Borba, ex-PMDB, atual PR, e Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do PL, João Cláudio Genu, ex-assessor do PP, e Enivaldo Quadrado, sócio da corretora Bônus Banval. Ao todo, há 9 réus condenados com o voto de Mendes neste capítulo. O único absolvido até o momento é o ex-assessor do PL, Antônio Lamas. Na fundamentação do seu voto, Gilmar Mendes citou o exemplo de várias migrações de parlamentares que se filiaram ao PL, ao PTB e ao PP, partidos que receberam recursos do esquema ilegal. Mendes classificou como grave o fato de se obter apoio mediante repasse de recursos. O ministro disse que a suposta inventiva tese do Caixa 2 não se sustenta, porque os repasses tinham origem ilícita, desvio de recursos públicos ou de práticas associadas à corrupção. Um crime, mesmo esse um crime silencioso como ele é perturbador à paz pública, né, que é a premissa do crime de quadrilha. E tudo indica que era uma organização, tanto é que dispunha dessas financeiras para operar, né, vinculadas a partidos. Acho que é um caso clássico de quadrilha. Você pega dinheiro, eventualmente, de suborno ou corrupção. Você pega dinheiro de peculato e coloca num caixa, num fundo, e utiliza. E isso é Caixa 2? E a corrupção? E o peculato? O Supremo Tribunal Federal prossegue nesta segunda-feira o julgamento do mensalão, quando deve concluir o item que trata da venda de apoio parlamentar. A sessão deve ser retomada com o voto do ministro Dias Toffoli, que deixou o plenário sem concluí-lo, pois tinha que comparecer à sessão do Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h53. Justiça vai investigar pessoas ligadas ao ministro Alfredo Pimentel. O ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar repasses feitos pelo esquema para pessoas ligadas ao ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e a outros políticos petistas. O novo inquérito, a ser instaurado na Justiça Federal em Belo Horizonte, também vai investigar repasses que beneficiaram pessoas ligadas aos deputados Vicentinho, do PT de São Paulo, e Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, além de dezenas de outras pessoas e empresas que receberam dinheiro do mensalão. Essas pessoas não são parte do processo, que está em julgamento no Supremo desde o início de agosto, porque os repasses só foram descobertos pela Polícia Federal quando a ação principal já estava em andamento no STF. A nova fase do caso foi inaugurada há pouco mais de um mês, após pedido da Procuradoria-Geral da República para que fossem aprofundadas as investigações sobre o destino do dinheiro distribuído pelo PT com a colaboração do empresário Marcos Valério.
O requerimento cita nominalmente Pimentel, Benedita e Vicentinho, dizendo que, como eles têm foro privilegiado, a investigação deverá voltar ao Supremo, caso surjam indícios concretos de que os valores arrecadados destinavam-se a essas 3 pessoas. De Brasília, Fernando Dias. 7h55. Uma semana depois de participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidente Dilma Rousseff será uma das protagonistas da 3ª cúpula de chefes de Estado e de governo América do Sul, países árabes, em Lima, no Peru, nesta terça-feira. Dilma deve viajar hoje à noite para a cúpula, a primeira entre os líderes das 2 regiões após o início da chamada Primavera Árabe, quando manifestações populares apelaram por democracia e liberdade em vários países. 7h55. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Fechado. Perfeito. De acordo, ok. Concordo. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de conciliações. Resolvido. E de acordos fechados. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. As cidades de Quirinópolis e Porangatu vão ganhar unidades do VaptVupt esta semana. Amanhã o serviço será inaugurado em Quirinópolis e na quarta em Porangatu. Com estas, o governo estadual completa 30 unidades do VaptVupt, sendo 8 em Goiânia e 22 no interior, garantindo a geração de mais de 2 mil empregos e mais acesso de serviços aos cidadãos. Especialista recomenda cuidado e supervisão na hora de comprar brinquedos para as crianças. Brincar é uma importante parte do desenvolvimento da criança. Brinquedos oferecem diversão e entretenimento, além de ajudar o filho no aprendizado. A maioria dos brinquedos é segura, mas pode se tornar perigosa se utilizada de maneira incorreta. O presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações do Consumo em Goiás, Wilson Rascovitch, ressalta que na hora da compra, os pais devem ficar atentos a alguns aspectos. Verificar se aquele brinquedo se enquadra à idade daquela criança. Tem brinquedos cortantes, ou se não com peças pequenas, então muitas vezes você compra uma criança de 2, 3 anos e acaba tendo problema. E fora isso, exija sempre a nota fiscal. Isso vai ajudá-lo futuramente, caso ocorra problema, verificar se existe também o selo do Inmetro, para verificar se é adequado àquela criança e àquela faixa etária também. Wilson orienta os pais a conversar com os filhos sobre educação financeira e, desde cedo, explicar para eles como funciona o orçamento da casa. Se você já tentar passar para as crianças que existe o salário, que te dão uma mesada, com essa mesada você pode comprar sua revistinha, um doce, um brinquedo, onde que a criança ela vai tendo noção de como que funciona. A criança vê o pai, passa o cartão, não vê dinheiro, não vê nada, quer dizer, para ele está tudo certo. Ele sugere aos pais para não levarem os filhos quando forem comprar o brinquedo e que evitem se endividar, porque logo chegará o fim do ano, vem o Natal e mais uma vez as crianças farão a lista de presentes. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O colunista do jornal O Globo, sociólogo, geógrafo e pesquisador Demétrio Magnoli estará em Goiânia amanhã para ministrar uma palestra com o tema Primavera Árabe. O jornalista foi convidado por um colégio de Goiânia e a sua conferência integra a programação de uma semana cultural da instituição. A palestra está marcada para as 3 da tarde no Oliveiras Place e é voltada para convidados. A maioria deles é composta por estudantes do ensino médio e de cursos pré-vestibulares. Aumenta o número de pessoas que fazem atividades físicas em parques da capital. Os melhores exercícios para beneficiar a condição física e a saúde é a corrida. O esporte tem cada vez mais adeptos em Goiânia, mas quem quer iniciar na prática da corrida deve tomar alguns cuidados. Segundo a professora de atletismo da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, Florence Faganello, quem quer começar a correr deve passar por uma avaliação física e médica. Além disso, a intensidade dos exercícios é diferente para cada faixa etária. A especialista alerta ainda que a atividade deve ser feita regularmente.
saúde. Não é ideal a gente ser um atleta de final de semana, tá fazendo o exercício apenas uma vez ou 2 vezes na semana. O ideal é, no mínimo, 3 vezes por semana. É interessante inicialmente começar com a caminhada e aos poucos a gente está aumentando a intensidade dessa caminhada até chegar na corrida. A professora de atletismo, Florence Faganello, afirma que não é recomendado correr descalço, já que a prática pode levar a problemas nas articulações. O ideal é usar um tênis de qualidade que ajude a absorver o impacto. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 8 horas. O Ministério Público de Goiás e a CELG vão discutir a partir das 3 horas da tarde de hoje o serviço de energia elétrica. Entre os assuntos em pauta estão as constantes quedas de energia que vêm ocorrendo em todo o estado, com prejuízos para os consumidores. O promotor Murilo de Moraes solicitou à empresa estatal um relatório sobre as ocorrências recentes em Goiânia, sobretudo as de finais de semana. Os representantes da CELG também devem apresentar na reunião um plano de contingência de gerenciamento de crise previsto para vigorar até 31 de março de 2013. O programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás abriu inscrições para 9.000 bolsas parciais e 1.000 integrais. Para se inscrever, o estudante deverá consultar o edital e preencher o formulário no site www.ovg.org.br. Criado em 99, o programa já contemplou mais de 118 mil estudantes de baixa renda. Para saber mais sobre o programa Bolsa Universitária, vamos conversar agora com a Frene Gonçalves, coordenador-geral da OVG. Bom dia. Muito bom dia, Gil. Muito bom dia, Karine Pinheiro. Muito bom dia, ouvintes da RBC. É um prazer muito grande estar comunicando com todos os ouvintes para falar de um assunto tão importante que é a Bolsa Universitária. A satisfação é nossa. Coordenador, quem pode concorrer às vagas do Bolsa Universitário? Karine, para quem tem renda familiar de até 6 salários mínimos para a Bolsa Parcial. E a Bolsa Integral para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Essa é a regra básica. A partir daí tem outros requisitos que o aluno, o interessado, pode constatar olhando o edital publicado no site do OVG que vocês já informaram. São 9.000 bolsas parciais e 1.000 integrais. Como Exatamente. Distribuir essas bolsas? É aquilo que eu me referi. O critério básico é o socioeconômico. Então, vamos supor, são 10.000 vagas, 9.000 vagas para bolsas parciais e 1.000 para bolsas integrais. Nós vamos ter aí, com certeza, talvez mais de 30.000 inscrições. Nós vamos classificar aqueles que preencherem todos os requisitos constantes do edital, eles serão classificados, do primeiro ao último classificado. Os 9.000 primeiros da Bolsa Parcial vão ser contemplados. E os 1.000 primeiros dentro do critério da Bolsa Integral serão os complicados. Em relação à Bolsa Parcial, qual que é o valor que o candidato contemplado vai receber? A Bolsa Integral não tem um limite, quer dizer, pode ser um curso de medicina, que é mais de R$4.000, que vai pagar integralmente. A partir do segundo semestre, o aluno já tem, ele vai ser avaliado no seu desempenho acadêmico do semestre anterior. Para ele continuar tendo esse benefício integralmente, ele tem que manter uma média mínima de 80%, a média acadêmica mínima de 80%. E a Bolsa Parcial, ele vai receber no primeiro mês, ele vai receber R$300 e limitado a 80% do valor da mensalidade, e a partir daí, de acordo com o seu desempenho acadêmico. Pode chegar a R$500, de R$300 a R$500, limitado naturalmente a 80% do valor da mensalidade. Coordenador, e qual é a contrapartida do aluno? A contrapartida pode ser feita prestando serviço em órgãos públicos, entidades sociais cadastradas no OVG e com doação de sangue também. Quer dizer, ele tem várias alternativas, ele pode escolher a alternativa que melhor lhe convier. Agora, esse período de inscrições vai até que dia e quando começam as entrevistas? A inscrição começou na sexta-feira, dia 28, e vai até o dia 7, à meia-noite do dia 7, impreterivelmente até o dia 7. Então, a minha sugestão é que os alunos não deixem para a última hora. Uma recomendação minha, que a primeira providência é acessar o site da OVG, ler o edital atentamente, reler, se tiver dúvida, entrar em contato com o OVG através do e-mail, ou através da nossa central telefônica, que são vários números, procurar dirimir todas as dúvidas, para quando ele confirmar a inscrição, ele ter a certeza de que ele fez o dever de casa. Porque tem muita gente, Karine, tem muitos alunos
que às vezes não consegue o benefício, é porque não fez o dever de casa, ele não leu atentamente, ele não entendeu o edital. Aí ele faz a inscrição de qualquer forma, achando que depois tem um jeitinho, e não tem jeitinho. O critério é 100% transparente. A determinação que nós recebemos, tanto da presidente Valéria Perillo como do governador Marconi Perillo, é de que nós tenhamos 100% de transparência para que seja contemplado aquele que realmente precisa e que faça o seu dever de casa, qual seja, que preencha todos os requisitos constantes no edital que está postado no site da UVG. Afrânio Gonçalves, coordenador-geral da UVG, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Muito bom dia, Gil, muito bom dia, Karine, muito bom dia, ouvintes da RBC, muito obrigado. Bom dia, Afrânio Gonçalves, coordenador-geral da UVG, falando então sobre o período de inscrições. A Bolsa Universitária vai até o dia 7. Para ter mais informações, o candidato deve acessar o site www.ovg.org.br. Agora são 8h05. Mais de 4.500 obras estão embargadas em Goiânia. O número é da Secretaria Municipal de Planejamento. Segundo a CEPLAN, todos os dias são feitas novas denúncias e fiscalizações que resultam em novos bloqueios de construção. Os motivos são vários e o ajuste, muitas vezes, só ocorre por meio da demolição. Um erro corriqueiro é encontrar obras que não respeitam a distância mínima de 5 metros da frente do lote, chamado de recuo frontal. A situação é o suficiente para resultar em multa ao proprietário por meio de auto de infração e aplicação do embargo em seguida. A diretora do Departamento de Fiscalização de Obras da CEPLAN, Maria Aparecida Gonçalves, reconhece que esta é uma regra básica, conhecida, mas bastante ignorada pelos responsáveis. Agora são 8h06. O número de leitores na região centro-oeste está abaixo da média. A Secretaria da Cultura tenta incentivar o uso das bibliotecas públicas. Na região centro-oeste, apenas 6% da população tem o hábito de ler regularmente. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, indica que, mesmo entre os leitores, a média é de 2 livros por ano. Além de incentivar os hábitos de leitura, a campanha Leia Mais, Seja Mais, valoriza o uso das bibliotecas públicas. De acordo com Cláudio Eduardo Mendes, gestor da Secretaria Estadual de Cultura, além de usar as bibliotecas públicas, o leitor pode fazer um empréstimo de livros. O estudante pode utilizar o espaço para prática de leitura, né? Um espaço bem calmo, sem barulho para leitura. E ele também pode se inscrever, ele pode fazer o seu cadastro na biblioteca e pegar livro emprestado, assim, uma semana de empréstimo, basta levar os documentos pessoais, comprovante de endereço. De acordo com Cláudio Eduardo Mendes, os acervos são atuais, mas a leitura enfrenta a concorrência de outras mídias. A internet é inegável o seu poder de capilaridade, consegue se estender a vários locais e de uma forma bem pronta, né? Ela também te dá respostas bem rápidas e essas respostas bem rápidas também é um fator que determina a não disposição inerte. O gestor da Secretaria de Cultura, Cláudio Eduardo Mendes, informou ainda que em Goiânia o Estado mantém a Biblioteca Pio Vargas, que fica na Praça Cívica, além de unidades em escolas públicas. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h08. Agora o balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 39 acidentes, 50 feridos e 2 vítimas fatais. Os acidentes mais graves, coincidência ou não, 2 saídas de pista. GO 060, quilômetro 296, entre Arenópolis e Piranha. Uma S10, placa HLG 0033 de Goiânia. O motorista Ozen Clever Rodrigues Amorim com lesões. Antônio Lima Lemes fatal. Guilherme Antônio Alves Dias com lesões. E um passageiro do sexo masculino não identificado também com lesões. Saída de pista na GO 210, quilômetro 33, entre Buriti Alegre e Água Limpa. Fiat Uno Mille, placa KCX 6155 de Buriti Alegre. O motorista Genésio Martins Vieira, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Alterações hormonais e estresse são causas das dores de cabeça constantes nas mulheres. Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cefaleia identificou que mais da metade dos pacientes que sofrem com dores de cabeça constantes, a chamada enxaqueca crônica, apresentam também transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. O neurologista Ariovaldo da Silva Júnior, um dos autores da pesquisa, afirma que as mulheres sofrem mais com as dores de cabeça, devido a alterações hormonais e ao uso de contraceptivos. Elas também são mais atingidas pelo estresse. A proporção é de 4 a 5 mulheres para cada homem. Na realidade,
até a menarca, que é a primeira menstruação, os meninos e as meninas empatam. Eles têm aí aproximadamente em torno de 3% de prevalência de enxaqueca. Quando a menina menstrua, por conta de uma variação que o cérebro passa a sofrer mês a mês até a menopausa, a enxaqueca é muito mais comum na mulher do que no homem. De acordo com o neurologista, noites mal dormidas, má alimentação e fatores emocionais podem causar ou agravar a cefaleia. Segundo ele, os pacientes precisam de atendimento que inclua investigação de fatores como ansiedade e humor e o impacto deles nas dores de cabeça. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h10. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas, de um poder acurado retumbante, e o sol brilha mais Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. Eu sou Aldo Ribeiro, ministro do Esporte, e apoio a candidatura da Isaura para a Prefeitura de Goiânia. Com Isaura na Prefeitura, Goiânia estará cada vez mais preparada para acompanhar o Brasil nos grandes eventos que se aproximam. A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Sou Fábio Tokarski, presidente do PCdoB. Agora você tem uma oportunidade histórica de votar em 2 mulheres. Vote Isaura Prefeita e Denise Vice. Isaura 65! O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, já não acredita mais na permanência na Série A. Após ver a derrota da equipe no Brasileirão para o Náutico por 2-0 no último sábado, o dirigente jogou a toalha e admitiu que deve pensar na Série B do ano que vem. Segundo Adson, o time rubro-negro se portou de maneira apática em Recife. O diretor criticou duramente parte do elenco e afirmou que alguns atletas já pensam na próxima temporada. Agora as atenções se voltam para a Copa Sul-Americana. A delegação do Atlético já está em Santiago, no Chile, para o jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana, 8h15 da noite, diante da Universidade Católica. Depois da desastrosa derrota pelo Campeonato Brasileiro, sábado à noite, 2-0 diante do Náutico, a partir de agora as atenções estão voltadas para esta competição internacional. Será a primeira vez que o Atlético vai disputar uma partida internacional. E o técnico Arthur Neto fez questão de lembrar essa situação, de que a partir de agora o pensamento é único e exclusivo. É Copa Sul-Americana. Para a partida de quarta-feira, Ricardo Bueno pode aparecer como novidade. No entanto, o time só será confirmado mesmo nos 2 treinamentos que vai realizar no Chile para a partida de quarta-feira. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O craque, já confirmado na Série C em 2013, deu um passo importante para conquistar o título da Série D. Ontem, Mojimirim, com gol de Nino Guerreiro, empatou de 1-1 com Mojimirim. No jogo da volta, na próxima sexta, em Catalão, o craque, se vencer ou empatar sem gols, já estará na final. O adversário sai do confronto entre Baraunas do Rio Grande do Norte e Sampaio Corrêa do Maranhão, que ontem empataram em 1-1 em Mossoró. A sina do Vila Nova de não vencer fora de casa continua na Série C. Mesmo jogando muito bem no último sábado, o Vila ainda não conseguiu a primeira vitória fora de casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores já estão em Goiânia, folgaram ontem, se reapresentam hoje à tarde. O técnico Ney da Mata, que não sabe se ainda poderá contar para o jogo de sexta-feira no Serra Dourada contra o Caxias, com o atacante Marion. Saiu contundido no jogo, problema no joelho, vai ser reavaliado em Goiânia. Em contrapartida, o atacante Wesley, que cumpriu a automática pelo terceiro amarelo, volta a ficar à disposição. E uma baixa que é certa no time do Vila para sexta-feira é o lateral esquerdo André Luiz, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Conversando com o diretor de futebol do Vila Nova, Moisés Cândido, ele informou que o Vila, nesse momento, só procura a contratação de um goleiro, já que tem apenas o Juan, que é titular, e o reserva Tony é muito novo, é prata da casa.
Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O empate do Vila Nova em 1-1 com Tupim em Juiz de Fora no sábado deixou o time em situação delicada no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora, faltando 4 rodadas para o final da primeira fase, o Colorado precisa de 3 vitórias para avançar na competição, um aproveitamento de 75%. Serão 2 jogos no Serra Dourada contra Caxias e Macaé e os 2 no Rio, no Distrito Federal, diante de Madureira e Brasiliense. O Goiás volta a jogar no Serra Dourada e recebe o Bragantino amanhã. O Goiás será definido para o jogo de amanhã, 9 da noite, contra o Bragantino no Serra Dourada, no último treinamento que acontece à tarde, nessa segunda-feira, no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. O técnico Anderson Moreira pode repetir a escalação pela 4ª vez consecutiva. O Goiás, que na sexta-feira venceu o Guaratinguetá fora de casa, tenta agora voltar a vencer o Bragantino. Como mandante, é o único time que não perdeu na Série B. Exatamente o Goiás, que conseguiu efeito suspensivo para jogar contra o Guarani na 30ª rodada em Goiânia. Dessa forma, até o julgamento do mérito, que não tem data marcada pelo STJD, o Goiás poderá continuar atuando no estádio Serra Dourada. Mas existe uma preocupação, já que no jogo contra o Atlético do Paraná outros incidentes aconteceram e por isso o Goiás deve ser citado para julgamento nos próximos dias. Para o jogo de amanhã contra o Bragantino, a expectativa para mais de 12 mil pagantes às 9 horas no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Campeonato Brasileiro da Série A, 27ª rodada. O Fluminense deu um importante passo para a conquista do Campeonato Brasileiro ao vencer o Clássico diante do Flamengo. Ainda na tarde de ontem, o Corinthians goleou o Sport Recife e manteve a zona de rebaixamento sem mudanças. O Coritiba ficou no empate com o São Paulo e segue próximo dos 4 últimos, diferente do Bahia, que venceu o Botafogo e respirou. No Olímpico, Grêmio e Santos ficaram no empate na partida em que teve Neymar expulso. Os 10 jogos terminaram assim: Náutico 2, Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 0, Internacional 0, Portuguesa 1, Atlético Mineiro 1, Vasco 3, Figueirense 1, Palmeiras 3, Ponte Preta 0, Bahia 2, Botafogo 0, Corinthians 3, Sport 0, Coritiba 1, São Paulo 1, Fluminense 1, Flamengo 0 e Grêmio 1, Santos 1. Fluminense com 59, Atlético Mineiro com 53, Grêmio com 50 e Vasco da Gama com 47 pontos compõem o G4. Na rabeira, Sport com 27, Palmeiras 26, Figueirense com 22 e Atlético Goianiense com 20 pontos. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um poder acurado retumbante e o sol que mais últimos brilhos da cabeça de Por mais atento que você esteja, quando há excesso de velocidade, seus sentidos não conseguem acompanhar. Portanto, seja consciente e respeite a sinalização de trânsito. É uma responsabilidade de todos nós. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Detran e Governo de Goiás. Em todas as pesquisas, em toda a cidade, só dá Paulo Garcia 13. Paulo Garcia é o primeiro em todas as pesquisas de intenção de voto. Paulo é o primeiro no Ibope. Paulo está bem na frente na pesquisa Serpes. Paulo lidera na pesquisa Fortiori. Paulo também é líder na pesquisa Groupon. O goianiense quer uma cidade cada vez mais sustentável. O goianiense quer Paulo Garcia 13. Coligação Goiânia Cidade Sustentável. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria da Fazenda alerta que amanhã, dia 2 de outubro, vence o prazo para o pagamento do IPVA da parcela única ou terceira e última parcela do imposto para os carros de placa final 8. Também vence amanhã o prazo de pagamento da segunda parcela do IPVA para veículos de placa final 9 e primeira parcela para os de placa final 0. Os chamados impostos invisíveis são os responsáveis pela alta do custo de vida. O consumidor nem percebe, mas quando compra um produto ou paga por um serviço que considera caro, é porque, na verdade, está pagando os impostos invisíveis. Embutido no preço, lá estão PIS, CONFINS, ICMS e por aí vai. Às vezes, em um único produto, pagamos 6 impostos. Quer um exemplo? Se 1 quilo de carne custa R$15, R$ 6,50 são de impostos. O Brasil está entre os países com impostos mais caros, os invisíveis.
Mas seria bom se pelo menos soubéssemos o que realmente estamos pagando no final das contas. Esta avaliação é clara e a mesma do analista de mercado da FAEG, Pedro Arantes. Se isso fosse colocado, ele ficaria mais consciente do que ele está pagando e até eu acho que ele também ele fica mais consciente, ele até sentia mais necessidade de estar cobrando pelo governo uma melhor eficiência do serviço que o governo paga. Teria que prestar, né? Os impostos caros deveriam ser revertidos em serviços públicos de qualidade. E olha que já pagamos o imposto de renda, aquele que sabemos. Ele é mais antissocial porque todo mundo paga por igual, não interessa o nível de renda da pessoa. O imposto declaratório, o imposto de renda, que é o imposto direto, ele pelo menos é mais social, porque paga quem ganha, né? Mas o maior peso de carga tributária é do imposto invisível. Nós estamos pagando alto e não sabemos o que estamos pagando. Os impostos invisíveis variam entre estados por causa da carga tributária. Mas, segundo o analista, a maioria deles é federal, cerca de 70%. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h21. O governo terá um orçamento de mais de 20 bilhões de reais para o ano que vem. O orçamento do Estado para 2013 vai aumentar em 25% e prevê receita total de cerca de 22 bilhões e 200 milhões de reais, superior ao deste ano que fica em torno de 17 bilhões e 750 milhões. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, fala do incremento e da distribuição de recursos. Nós temos, uma parte desses recursos são de incremento de convênios que nós desejamos realizar em função do acordo de resultado assinado entre o governo do estado e cerca de 39 órgãos. Se soma essa receita também a alienação de áreas, além do aumento de cerca de 14% que nós estamos estimando na receita tributária. Isso perfaz um orçamento para 2013 de cerca de 22,2 bilhões de reais. Esse orçamento, uma parcela dele já é vinculado constitucionalmente com gastos com pessoal, com educação, com saúde, com ciência e tecnologia. Cerca basicamente de quase 15 bilhões de reais. Do que resta, cerca de 5 bilhões nós iremos aplicar em investimento ou em programas de custeio continuado, dentro das ações preconizadas do PAI. Vecchi também fala das prioridades da Receita. Para este ano, há uma intenção política de se priorizar, em função da operação de crédito que nós fizemos com o BNDES, os investimentos em infraestrutura, principalmente estradas. Cerca de 51% do que nós iremos gastar no ano de 2013 está basicamente para a área de infraestrutura. A segunda grande prioridade é a área social, com cerca de 30%. Os demais, os programas de gestão, a melhoria da administração pública internamente, os programas de desenvolvimento regional e de comunicação. O governo vai destinar 9 bilhões de reais para pagamento da folha de pessoal, incremento de 14% em relação ao atual exercício. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h23. O número de cheques devolvidos em Goiás está dentro do previsto. O índice de devolução é de 2% e se refere ao total de cheques compensados em todo o país. Este é o menor índice dos últimos 5 anos. A região norte do país foi a que teve o maior percentual de devolução, de 4,4%, e a região sudeste teve o menor índice, 1,65%. O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo, analisa o percentual de inadimplência em Goiás. A média do cheque devolvido aqui em Goiânia tem sido essa de 2,2%. Na segunda apresentação, portanto, está dentro da média, não houve uma redução, inclusive, em relação a alguns meses passados, e agora nós estamos já dentro daquilo que é um equilíbrio aqui em Goiás, que é de 2,2 na segunda apresentação. Para o presidente, o cheque vem sofrendo uma redução em sua emissão e utilização. José Evaristo explica por quê. Ele tem um custo para o banco, ele tem custo maior ainda para o emitente. A compensação ainda continua, ainda mecânica, manual, dificultando. E, acima de tudo, as grandes dúvidas quando você recebe um cheque persistem. Vai voltar, vai ter fundo, não vai. Então isso faz com que a redução hoje de uso do cheque venha sempre caindo, né? O estado com menor percentual de devolução foi São Paulo, com 1,53%.
E Roraima, com 13,98%, teve a maior taxa de cheques sem fundos. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h25. Empreendedores subestimam oportunidades para a Copa 2014. A Copa do Mundo de 2014 gerará uma quantidade enorme de oportunidades. Porém, sem qualificação e planejamento, os empreendedores vão perder e muito se não encararem um evento como um dos maiores eventos do mundo. Para a gestora do projeto Sebrae 2014, Amanda Paim, alguns empresários estão subestimando a Copa do Mundo que será realizada no Brasil. Para mim, o empreendedor, na sua grande maioria, ele está achando que a Copa do Mundo vai ser mais um eventinho que vai acontecer. Só a Copa do Mundo tem dono, que é a FIFA, portanto já tem várias regras, vários requisitos e várias instruções de como funciona o negócio dela, e a FIFA vai trazer milhões de turistas para cá. Então a gente tem esse público garantido. Se o empresário não ficar achando que isso vai ser uma onda pequena, uma amarelinha, ele vai ver todo esse cavalo passar e não vai montar nele. Então, para mim, o grande problema do empresário hoje é estar subestimando o poder que esse grande evento da Copa do Mundo vai aquecer a nossa economia e ele não vai aproveitar. A gestora do projeto Sebrae 2014, Amanda Paim, foi uma das palestrantes da 17ª edição da Feira do Empreendedor, onde empreendedores e futuros empresários tiveram acesso a mais de 100 capacitações, entre palestras, oficinas, seminários, talk show, debates, encontros empresariais e bate-papo, vislumbrando um panorama de oportunidades e possibilidades de melhorias e incrementos dos negócios. De Porto Alegre, Jackson Lagoas. Agora são 8h26. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas pelo concurso 1429 da Mega Sena. Os números sorteados foram 09, 12, 22, 39, 48 e 60. A Quina vai premiar 59 apostas com R$2.000. A quadra registrou 4.805 apostas certas e cada uma leva R$443. Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, é de R$16 milhões. O corpo da apresentadora Hebe Camargo, de 83 anos, foi enterrado ontem em São Paulo sob aplausos e pétalas de rosas jogadas por fãs. Aconteceu neste domingo às 10h30 da manhã no cemitério Getsemane, que fica na zona sul de São Paulo, o enterro de Hebe Camargo. O corpo da apresentadora chegou coberto pela bandeira do Brasil e foi recebido com muitos aplausos de cerca de 1.000 pessoas que estavam presentes no local. Além de amigos e familiares, os fãs de Hebe Camargo também compareceram em sua despedida e fizeram suas últimas declarações de amor à apresentadora. Como é grande, meu amor. Fãs como Maria José, de 62 anos, fizeram sacrifícios para homenagear Hebe. Ela é a rainha, não adianta. Nunca, não vai ter outra Hebe no lugar dela, sabe? Então é muito difícil. Olha, eu saí da minha casa de bengala, não ando bem de saúde também, mas eu tinha que me dar o último adeus a ela. O senhor Josenildo, de 54 anos, expressou o sentimento de perda. É um momento triste, né? Porque a gente, quando é uma pessoa amada, a gente fica muito triste quando a pessoa parte para outra. Lúcia, de 58 anos, que chegou a conhecer Hebe pessoalmente, também veio se despedir da apresentadora. Ela era uma pessoa do povo, uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Então eu já conheci pessoalmente ela. Então eu vim hoje aqui prestar uma homenagem a ela. Hebe Camargo, que tinha 83 anos, morreu em casa na madrugada de sábado, quando teve uma parada cardíaca enquanto dormia. Agência Rádio Web, Bruno Carneiro. Agora são 8h29. Crianças reunidas em 9 países do mundo vão ler simultaneamente o mesmo livro, A Lhama do Pijama Vermelho. Assim funciona a campanha Read for the Record, criada pela ONG americana Jumpstart, para estimular a leitura entre crianças de todos os continentes. Este ano ela acontece no dia 4 de outubro, com participação de jovens com idade de 3 a 9 anos que estudam em escolas bilíngues, internacionais e de idiomas do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. 8h29, Noticiário Internacional. O presidente venezuelano Hugo Chávez disse estar curado do câncer e acredita ter forças para governar pelo menos até 2019,
caso vença as eleições de 7 de outubro. As afirmações aconteceram em uma entrevista à agência France Press. O presidente é o favorito nas pesquisas de intenção de voto à frente do líder opositor Henrique Capriles Radonski. Agora são 8h30 e termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.